A graça e a paz do Senhor Jesus, crianças, amém? Hoje a tia Beth veio conversar sobre uma emoção que nos dá arrepios, que faz a gente se esconder, que às vezes nos paralisa. Que emoção será essa? Eu tenho um amiguinho aqui, que vai nos ensinar a lidar com ela hoje. Como vocês acham que ele está se sentindo? Isso mesmo, com medo. Ui! O que te deixa com medo? Conta aí pra tia Beth. Olha só, tem crianças que têm medo do escuro. Tem crianças que têm medo de monstros. Tem crianças que têm medo de barulhos altos, se assustam. Tem crianças que têm medo de pessoas desconhecidas. Tem pessoas que têm medo de tirar notas baixas, não passar na escola. Crianças que têm medo também do que as pessoas vão pensar. Eu não vou usar essa roupa. O que meus amigos vão pensar? Acho que eles não vão gostar de mim porque eu estou vestindo essa roupa ou porque eu não tenho o que ele tem. Já pensaram sobre isso? Pois é, essa aqui é a caixa do medo da tia Beth. Eu quero que você aí com a sua família construam com o que vocês tiverem. Pode ser até uma caixa de sapato, mas que você tenha a caixa do medo, em que cada vez que você sentir medo, você vai desenhar teu medo, depois você vai amassar, picotar e jogar dentro da caixa. Colocar aqui dentro da caixa. A ideia vai ser você tirar esse medo de dentro de você e colocar em algum lugar, sempre pedindo ajuda a algum adulto. Combinado assim? Mas hoje a tia Beth vai contar uma história de um personagem muito querido e acredito que muitos de vocês conhecem, o Esmilinguido. Olha só, o Esmilinguido sentindo medo. Vamos entender por quê? Que medo é esse que o Esmilinguido deve estar sentindo? Chega! Já estudamos bastante, não é, Pildas? Isso mesmo, menino! Vamos brincar um pouco, porque logo vai anoitecer. Anoiteceu. E depois das atividades, as formigas foram uma a uma para a cama dormir. Esmilinguido já estava na cama quando, de repente, começou a arregalar os olhos, esticar as antenas e estava chovendo muito. Os relâmpagos e trovões não paravam e ele ficava cada vez mais assustado. Ai, que medo! Acho que vou dormir com um piriá. Oh, que é isso? Quem tá aí? Disse o piriá. Sou eu, Esmi. O que tu estás fazendo aí, guri? Tô com frio. E tu estás doente, é? Muitas noites foram iguais a esta. O que está acontecendo com o Esmilinguido? Na hora de dormir, com qualquer barulho, trovão ou qualquer sussurro, ele sentia um medo terrível e não conseguia se controlar. Olha como ele estava assustado. Quando sentimos medo, nosso corpo fica gelado, a gente fica paralisado, não é? Mestre Fumizan, tu precisa nos ajudar. Tem que fazer alguma coisa. O Esmi está muito estranho. É mesmo, oxente. Todos os amigos foram conversar com o Mestre Fumizan, pedir ajuda a um adulto, porque estavam percebendo que o Esmilinguido não estava bem. Precisava de ajuda. Ele não dorme, não deixa os outros dormirem. Ele anda muito assustado, ele tem sentido muito medo. Oh, vamos ver. Sim, disse o Mestre Fumizan.
Pildas e Piriá, avisem todos que esta noite faremos um encontro especial. Mestre Formizan vai dar uma aula à noite? Será? Ou vai fazer uma festa? Que encontro é esse? E todos foram para o local combinado. Que encontro será esse? Todos estavam ansiosos, querendo saber o que encontro seria esse. Bem, acho que não preciso ficar com medo, porque meus amigos também estarão lá. Eu acho, falou o esmilinguido, já um pouco assustado. Só umas brasas de carvão que estavam espalhadas pelo ambiente. Venham, meus pupilos, vamos nos sentar aqui para conversarmos. Vocês devem saber quem criou o mundo e tudo o que ele há, não é? O Senhor Criador. Foi o Senhor Criador. Responderam logo Talento e Tolero. O que vocês gostam de fazer à noite? Perguntou o mestre Formizan. Eu gosto de ver os pontos luminosos no céu. Eu gosto de contar histórias com os meus amigos e com os vagalumes debaixo do cobertor. É bem legal. As nossas caras ficam bem iluminadas e cada um começou a falar o que gosta de fazer quando anoitece, o que pode fazer à noite, que também é muito legal. Dá para brincar de esconde-esconde. Quando fica tudo quietinho, é gostoso conversar com Deus. Dormir na minha cama bem fofinha. Como é bom quando chega a noite e a gente pode descansar. Quanta coisa pode se fazer à noite. Esmilinguido, encolhido, resmungou. À noite, o escuro dá medo. E vocês, o que vocês gostam de fazer à noite? Sabem, o amor do Senhor Criador é tão grande e perfeito que nos afasta de todo medo. Vejam, estamos aqui no escuro. Só as brasas iluminam um pouco este lugar. O Senhor Criador também está aqui. Isto é maravilhoso. Em todos os momentos, Ele sempre está presente, disse o mestre Formigão. Todas as formigas ouviram bem atentas. E Esmilinguido muito mais. E isto é tão verdadeiro que se foi o Senhor Criador que fez a chuva, os raios, o vento, a luz, a escuridão e tudo foi para o nosso bem. Esmilinguido, bem mais tranquilo, deu um sorriso e pensou: é verdade, que medo é esse? Se o meu melhor amigo, o Senhor Criador, está comigo, eu não preciso ter medo. Depois de conversarem, mestre Formizan fez algumas coisas que as formiguinhas disseram que gostavam de fazer à noite. Conversar com o Senhor Criador, brincar de esconde-esconde, contar pontos luminosos. E aí o esmilinguido já estava bem mais tranquilo, compreendendo que o Deus dele protege, vai estar sempre com ele. Olha aí, as formiguinhas foram brincar, aproveitar a noite, fazer o que dá para fazer à noite. Que linda história, não é? Perceberam que o esmilinguido ficou mais tranquilo depois que o mestre Formigão conversou com ele sobre o nosso Deus? Pois é, crianças, tá tudo bem sentir medo. O medo funciona como uma proteção. Todos nós sentimos medo, sabe, crianças? Até os seus pais. Pergunta aí para o papai e para a mamãe do que eles sentem medo. Mas quais foram as estratégias que eles utilizaram para enfrentar esse medo? Porque nós precisamos ter coragem. Isso, fé e coragem para enfrentar os nossos medos. Porque em algum momento nós sempre iremos sentir medo de alguma coisa.
Mas percebam o quanto Esmilinguido se sentiu melhor por conhecer a Cristo, por conhecer o poder do nosso Deus e ter a certeza de que Ele está conosco todo o tempo. Então que nós possamos, cada vez que sentir medo, possamos ter força, fé e coragem e lembrar quem é o nosso Deus. É um Deus que protege, é um Deus que cuida. E olha só o que o nosso Deus diz para a gente. Em Isaías, capítulo 41, no verso 10, nosso Deus diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então o nosso Deus está sempre conosco, cuidando de nós, nos protegendo, nos ensinando. Precisamos confiar em Deus. Então não é pecado sentir medo ao se deparar com uma cobra assustadora ou ter medo de ser assaltado. Está tudo bem sentir medo. O problema é quando o medo nos paralisa. Algumas pessoas têm ficado muito angustiadas, preocupadas com o amanhã. Ai, se eu não conseguir? Ai, e se não der certo? Ai, se o amiguinho não gostar de mim? Ai, se eu não for bem na prova? Esse é que é o medo que a gente precisa aprender a lidar com ele, para que ele não nos paralise. O ponto-chave é entregar a Deus as nossas preocupações e confiar no Senhor. Jesus disse: Portanto, não vos inquietais com o dia do amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o próprio mal. Está lá em Mateus capítulo 6, verso 34. Vamos aprender a viver um dia de cada vez. O Senhor também nos diz para não ficarmos ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, crianças, preocupações são coisinhas que ficam na nossa cabecinha insistindo, sabe? Ali, ó. E agora? E agora? E se não der certo? E se não der certo? Esses pensamentos fazem com que a gente sinta medo. Então você precisa ter muito cuidado com o que está pensando e entregar suas preocupações ao nosso Criador, ao nosso Senhor Jesus. Olha como o Esmilinguido se sentiu muito melhor depois que ele confiou em Deus, depois que ele entregou a Deus o seu medo. Ai, que alívio! Eu imagino os que vivem com medo toda hora com medo, de tudo tem medo. Quero que você memorize esse versículo e sempre que sentir medo, lembrar dele, tá? É Isaías 41, verso 10, que o Senhor nos diz: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. E te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Lembra também que a tia Beth falou que nós precisamos entregar o nosso medo ao Senhor, que nós precisamos apresentar a Deus aquilo que nos incomoda, que nos preocupa, que tem deixado a gente triste, que até tem nos paralisado diante da vida. E olha o que acontece com o nosso medo, ó, quando nós entregamos ele ao Senhor Jesus, ó. Igual uma bolinha de sabão, aparece, ó, mas vai embora.